Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 2 de outubro. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Lembre-se de aproveitar ao máximo toda a parte de aprendizado e também fique antenado em toda a programação aqui do canal. Radar do mercado, análise de fechamento, no mínimo 2 análises por dia. Análises especiais toda terça e quinta. Radar da semana todo domingo aqui para você. Você pode se inscrever facilmente passando aí o cursor do seu mouse no canto inferior direito do seu vídeo, aqui na parte inferior direita do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se. Na sequência vai aparecer a opção para você clicar e se inscrever. Abaixo também do vídeo tem uma opção aí para você clicar em se inscrever no canal, deixando o sino das notificações devidamente ativado. Lembre-se que para receber todas as informações relevantes que eu publico no final de semana e durante o pregão, aqui no aplicativo, GPS da tendência, radar da liquidez, a carteira exponencial, que é a carteira semanal que vai ser disponibilizada aí no domingo. Então tudo isso vai estar aí no seu celular e você pode também acessar o aplicativo DV Invest por meio do seu navegador. Então aproveite aí o link aqui para fazer o download do aplicativo, está aqui na parte inferior do vídeo, na descrição desse vídeo. Ibovespa, dia de hoje, caindo aí forte, 1,53%, caiu forte, 1,53%. Apenas mostrando aqui os ativos que eu vou comentar nesta análise, além do Ibovespa, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, VEG 3, VVR3, MGLU 3, Azul 4, Itube 4, Itube que eu não comentei ontem, né? Falei que ia comentar e terminei esquecendo, peço já desculpas de imediato na última análise, JHSF3, BPAC 11 e SBSP3. Lembre-se que se essa análise, no decorrer dela, se ela for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, pode ser útil em termos de aprendizado ou mesmo em termos de leitura do mercado, eu agradeço demais. Lembre-se que ao clicar aí para dar um like, você me ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal, seja todo o conteúdo de aprendizado ou também na parte de análise. Então, o Ibovespa, baixa forte, ou seja, mais uma vez, mais um comportamento que o controle da situação está com os ursos, né, com os vendedores. Cheguei a comentar isso até num vídeo dentro do Instagram, lá no meu Instagram, @dvinvest, que o controle ainda segue por parte dos vendedores, bateu ali no fundo anterior aqui, despencou, de novo bate nesse fundo anterior, cai, e dentro do que eu falei no radar do mercado, que é a live todos os dias às 10h45, comentei que apesar da alta aqui seria um ponto importante e a minha leitura é que o Ibovespa estava fraco para subir. Já era o terceiro pregão para cima e não tinha muita força para cima, ou seja, 2 pregões fortes para baixo, já tem 3 aqui tentando subir e nada, ou seja, vai aumentando a probabilidade de ter algo para baixo. E é o caminho mais provável. Lembre-se da análise especial, vou deixar o link aqui para vocês aqui em cima, ó. O link da análise especial do Ibovespa, onde fala do cenário da Bolsa para os próximos meses, para esse mês de outubro, enfim, o que a gente tem de suporte mais relevante para baixo. Então é importante você dar uma olhada para ver o cenário como um todo, qual é a minha leitura e onde é que o Ibovespa pode, por exemplo, parar de cair e voltar a subir. Mas de maneira geral, seria mais interessante ter uma nova mínima em relação ao mês passado, ou seja, vir aqui para baixo desse patamar para depois gerar algum sinal de recuperação. Isso pode ser revertido? Pode, desde que no gráfico semanal o Ibov terminou a semana com queda aqui de 3,08%, acontece isso aqui, ó. Termine a próxima semana, que seria ótimo, e a minha torcida logicamente é por isso, terminar a semana aí para cima dos 98.313 pontos. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa análise for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, agradeço demais. No mini índice, temos aqui a reversão de início de uma tendência de alta para uma retomada basicamente da tendência de baixa quando gera esse topo duplo aqui, 2 topos basicamente no mesmo nível e rompe aqui essa região de fundo, trazendo uma expectativa maior de baixa. Já até tá vindo aqui para baixo do fechamento do pregão do fundo ali anterior, a região ali de 93.830. Enfim, abriu caindo, segue mais focado em buscar o quê? Olha só, topo descendente batendo aqui, ó. Olha que interessante, hein? Vou voltar aqui para que todos vocês possam ver. No gráfico que eu costumo falar e até no giro dos futuros foi comentado. Passou a gerar topo descendente ou pivô de baixo, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, foco em buscar a operação na ponta vendedora. Depois que estabeleceu aqui essa sinalização para baixo, foco em buscar mais a operação na ponta vendedora. Observe o que aconteceu aqui. Olha que entrada excelente. Mais outra aqui, muito boa em cima da média. 2 entradas que
teriam sido com boa relação risco-retorno. Boa relação risco-retorno esse é o tamanho do seu stop e é o tanto que anda aqui para baixo o movimento. Basicamente aí na faixa de 1 para 3. A mesma coisa aqui, ó. Entrada por aqui, stop aqui assim. Você tem uma relação risco-retorno aí na faixa de 1 para 2, 1 para 3, mais do que 1 para 2. Basicamente 1 para 3 aqui. Enfim, da mesma forma, se seguir fazendo algo assim, gerando topo descendente ou pivô de baixo, foco maior em buscar a operação na ponta vendedora, tá? De day trade. Para buscar a operação de compra, o ideal seria ter um retorno do preço, abre subindo, volta para cima desse patamar aqui e passa a gerar pelo menos fundo ascendente acima dos 94.305. Melhor ainda, se for lá para cima dos 94.600. Essa região aqui de 94.600 a 94.400 tem uma região aí importante de suporte que era visível aqui no dia 60 anteriormente e ficou justamente também funcionando bem no gráfico ali de 10 minutos. Seguindo aqui agora para o dólar, no dia de hoje, dólar apresentando alta, dólar seguindo aqui o seu movimento de subida e hoje eu falei até a respeito disso, dólar ficando aqui de lado, depois um movimento forte para cima, a expectativa maior vai ser continuar subindo. Tendência de alta no dólar, fechamento bom, fechamento aí de um pivôzinho de alta, não está vindo para um fechamento ainda aqui acima dos 679, mas o viés é positivo. Você olha para o gráfico semanal, você tem ali dólar vindo para cima dentro do movimento de alta, poderia parar aqui e um dos pontos para poder parar aqui é voltar rapidamente para baixo da mínima do pregão de hoje, localizado em 5.611,5. Mas enquanto isso não acontecer, observe o G60, vem forte para cima, para em cima do suporte, já gera sinal de fundo, ou seja, enquanto o dólar na segunda-feira não reverter essa situação aqui, ou seja, não voltar para baixo desse patamar em torno ali dos 5.656,5, enquanto não vier para baixo desse patamar aqui, foco maior em buscar a operação de compra, nesse caso aqui, de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Se abrir principalmente aí subindo. Veio para baixo, abriu forte caindo, abaixo dessa região dos 656,5 ou até mesmo 661, a zona de suporte de 661 a 656, topo descendente abaixo dessa região ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, foco maior em buscar a operação de venda. PETR4, ações, queda forte de 4,18%. A Petro continua acelerando bem o movimento de baixa, hein? 2 semanas muito fortes para baixo, vai deixando uma marca muito forte por parte dos vendedores. Lembrando que a Petro montou um topão ali no gráfico mensal, em cima dessa região aqui de resistência, antigo suporte ali funcionando como resistência, em cima da média móvel 3 períodos, vai apontando mais para baixo. Aqui, olhando para o mensal, não há suportes muito relevantes para Petro. Olhando para o semanal, sim, é possível visualizar ali algum suporte por volta, primeiramente dos 18,69 até um patamar 18,67, né, que vai passar aqui nessa região. 18,67, ponto um pouco mais relevante. Abaixo disso vai ter um outro nível de suporte na faixa dos R$ 17,15. Tem algum sinal de alta para a Petro, para a gente já entrar comprando a Petro aqui? Não. Se a entrada for pensando num prazo mais longo, em termos de simetria, o risco ainda é mais alto. Não tem nenhum sinal de alta aqui no papel. Nem no gráfico diário um indício que está para parar de cair e começar a subir. Ainda não há um indício aqui, um rastro no gráfico diário mencionando ou mostrando que está para cair, ou seja, está fraco o movimento, ou está para parar de cair, está fraco o movimento de queda, enfraqueceu o movimento de queda, pelo contrário. Por enquanto está muito forte o movimento de queda. Tenta subir e desarma só em um único movimento, perdendo essa mínima, pode ter alguma coisa para cima no próximo pregão, pode até fechar em alto o próximo pregão, mas ainda vai ficar com viés de baixo, ou seja, de ter máximas aí descendentes, caminhando para os próximos suportes já mencionados, principalmente a faixa lá dos 18,67. Na Vale 3, o dia de hoje foi de queda aí de 0,92%. A ação continua dentro de um contexto bem ruim operacionalmente em termos de swing trade, aguardando aí essa saída de toda essa região aqui, principalmente buscando operações de compra já para cima dos R$ 60 a R$ 60,60 e para buscar a operação de venda abaixo de toda essa região aqui de suporte. Então não visualizo ainda nada tão interessante no papel, semanal ali de lado, e fico mais interessado aí nessa ação, em buscar alguma entrada pelo gráfico semanal, se ela conseguir romper tudo ali para cima. Isso seria um sinal muito bom para o papel. A outra forma seria ela vem um pouquinho mais para baixo aqui e gera sinalização para cima na sequência. Falando de outros ativos aqui que já foram selecionados, né? VEG3,
Pregão de hoje apresentando aí alta de 0,22%, a ação conseguindo aqui 4 pregões consecutivos de alta, veio para cima dessa região aqui em torno de R$ 65,00. Semana que vem, se houver qualquer movimentação fraca aqui para baixo, pivô de alta, foco em buscar a operação de compra de swing trade nessa ação. Para quem está posicionado na compra, tem a opção de, ou na compra de swing trade, ou colocar o stop abaixo dessa mínima, ou sair somente se fechar para baixo ali da média móvel 3 períodos e gerar nova mínima na sequência. São as duas opções de condução, na minha opinião aqui, técnicas, né? Condução técnica para essa operação de swing trade. E quem está posicionado pelo gráfico semanal, num fundo ascendente que ela montou, o stop ainda ficaria aqui posicionado na faixa de R$ 60,69. Desafio de resistência para a VEG3 na casa dos 68,26, seguido desses topos aqui anteriores, lá por volta dos 69,80 a R$ 70. Via Varejo, VVR3. Dia de hoje, queda aí de 3,13%, perdeu a mínima do pregão anterior, ou seja, isso aqui seria um sinal de saída para quem está posicionado na compra de swing trade. Eu me interesso por compra por esse ativo? Sim, desde que ela volte para cima dessa região de R$ 18,00 e passe a gerar algum sinal de alta mais relevante. Por exemplo, se o próximo pregão gerar algo forte para cima, daria para avaliar a possibilidade de compra. Mas enquanto isso não acontece, e baseado na forma como está subindo aqui de maneira mais fraca e gerando sinal de alta depois de ter tentado gerar aqui um retorno para cima das médias, perdendo essa mínima, eu optei por fazer uma venda de swing trade nesse ativo, tentando pegar um próximo movimento de baixa. Então essa seria a minha tentativa aqui de ter um movimento aí para baixo no papel. Passando os dados então desta operação, entrada por volta dos 17,30, ela fechou em 17,31, então está no valor ainda. 17,92 seria o ponto de stop, logo acima da máxima do pregão de hoje. Isso dá um stop, um risco de 3,58%, alocando 11% do capital total e tentando o objetivo lá na faixa 16,37, um pouco mais aqui para baixo. Então essa seria aí a principal tentativa aí de venda nesse momento em cima de VVR3. Depois disso, vamos lá falar de Magazine Luiza, que teve um pregão também bem ruim. Veio forte aqui para cima, parou em cima da resistência, em vez de manter-se acima da região dos R$ 90, R$ 91,00, não, ela volta forte para baixo da média e fica igual a Vale ali, dando aquela lateralização. Então, sinal negativo, a perda da mínima tanto da VVR3 como de MGLU3, perdendo a mínima do pregão de hoje, a partir de segunda-feira, reforça um pouco mais a chance de continuidade de um movimento de baixa aqui no gráfico diário. Ambos ativos chegaram pelo gráfico semanal, geraram um sinal de fundo ascendente, mas ambos não tiveram muita força para manter-se lá em cima, como aconteceu com a VEG3. Então aqui, por enquanto, vai dando indício que pode ter algo mais para baixo, enquanto não mostrar alguma força, no caso de MGLU3, para cima dessa região de 90 a R$ 91,00. Outra ação para falar aqui, Azul 4. Pregão de hoje, queda forte de 5,56%. Pregão de ontem, alta forte de 5,4%. Mas dentro do que eu falei até no radar do mercado, a abertura em forte alta do pregão de ontem não me levaria a fazer nada. Por quê? Primeiro, está entre as médias. Segundo, na verdade, primeiro está em tendência de baixa, né? Então, comprar contra a tendência em cima da zona de resistência de um fundo anterior já seria o motivo suficiente para não fazer nada. Segundo, entre as médias me traz a informação apenas de não fazer nada em termos de compra ou venda de swing trade, que é um momento um pouco mais de indefinição. Tivesse comprado, ou colocar stop aqui ou abaixo da mínima desse pregão que aconteceu no dia de hoje. Seriam as alternativas aí de condução da Azul 4. Lembrando, a ação está dentro da tendência de baixo curto prazo. Gráfico semanal dentro de um movimento de baixa, apesar de estar em cima da média móvel 13 períodos. Dentro do que aconteceu, o caminho mais provável seria ter algo mais para baixo. Então, ficar atento aí nessa questão do stop aqui, porque se ela perder essa região, aumenta um pouco mais a chance de ter algo mais relevante para baixo no papel. O ponto importante, objetivamente falando, eu não vejo alternativa de abrir uma compra nem pelo gráfico semanal, nem pelo gráfico diário da ação. Itube 4, Itaú Unibanco, finalmente, né? Ontem eu falei que ia comentar Itube 4 e terminei pulando a Itube 4. Mais uma vez, comportamento, tanto Itube 4, BBDC 4, BBS3, um comportamento muito parecido no sentido de vai lá em cima, bate na média e perde força. Vai lá em cima, bate na média e perde força. Aqui, tenta ficar acima, já volta para baixo da média e depois não consegue mais voltar para cima. Então, isso é um comportamento que vai mostrando que quem está no controle da situação são os ursos.
Então, os vendedores estão no controle da situação. Tentou gerar movimento para cima. Para quem entrou comprando aqui contra a tendência, stop fica abaixo dessa mínima aqui, localizado na faixa dos R$ 22,17, quando a gente está falando de algo relacionado a uma swing trade, operação de curto prazo. No gráfico semanal ainda continua ruim, né? O semanal ali fechando com queda de 1,31%, segue dentro de uma tendênciazinha de baixa, tentou gerar um fundo para ver se voltava para cima dessa região aqui, não conseguiu. Então, o cenário ainda continua bem nebuloso. E a gente pegando pelo gráfico mensal, está dando um movimento de queda no gráfico mensal, a YouTube 4. Então segue apontando mais para baixo, apesar de estar em cima de um patamar de suporte importante que é perto, válido até o fechamento desse mês, ele volta a 22,66. Abaixo disso, o próximo suporte fica na faixa dos R$ 22,16. Então também, apesar da sinalização positiva que aconteceu no início do pregão de hoje, superando a máxima do pregão anterior, não abro compra ainda no papel dentro dessa zona de resistência importante que ela tem aqui pela frente. Ela precisa voltar para cima dessa região dos 23,08 e melhor ainda se ela voltar para cima dos 23,52, ou seja, para cima dessa faixa aqui de preço. Se ela voltar para cima dessa região, passar a gerar sinalizações de alta nas próximas semanas, através do gráfico diário, aí sim me interesso por compra na ação. Depois aqui de YouTube 4, vou falar de JHSF3, que foi um pedido feito, na verdade, uma escolha feita pelo Instagram, via Story lá. A maioria voltou para... Tinha EQTL3, não, EZTC3 e tinha a JHSF3. Então foi selecionado a JHSF3 para eu comentar nesse pregão por meio do perfil @dvinvest. Então se você tiver com o seu Instagram aí, com o seu celular perto aí, já segue lá o perfil @dvinvest. Aqui temos o quê? Um cenário de indefinição no curto prazo na JHSF3. Superou a máxima do pregão anterior, do topo anterior, finalizou uma tendência de baixa, que já não era algo tão relevante assim, ó, a tendência de alta, aí vem aqui, tendência de baixa, agora reverteu para tendência indefinida e entre as médias. Não faria nada aqui, olhando para o gráfico semanal. Se tivesse posicionado de alguma forma, colocaria o stop ou aqui ou abaixo da mínima dessa semana, que seria ali na faixa dos R$ 6,72 ou em R$ 6,67. E para buscar alguma operação de compra, meu maior interesse é acima dos 7,75. Para planejar alguma operação de compra de swing trade em JHSF3. Então, por enquanto, o que eu vejo veio para baixo da média, está tentando voltar para cima, não está tendo força. Isso aumentando aqui, ou seja, quanto mais tempo passar aqui, vai aumentar a chance de ter algo mais para baixo, que está um pouco coerente até com um gráfico mensal. Candle de força na queda, detonando o candle de alta lá que rompeu o topo anterior, candle de indefinição, ficam a expectativa teórica, né? Teoricamente a gente teria uma chance maior desse mês poder ser um mês aqui para baixo. Se não confirmar isso, já vai ficar com a expectativa maior de montar um fundo ascendente e caminhar para cima a favor da tendência de alta de longo prazo. Então é bom a gente acompanhar de perto aí no decorrer desse mês a JHSF3, já pensando para uma possível alocação no mês que vem. Seguindo agora para BPAC 11, ação que também está dentro de um processo mais negativo. Observe aqui, força para cair, 2 candles fortes para cima, mas não devolve os dois para baixo. Bate de novo na média, assim como bateu aqui na resistência, essa aqui e essa aqui. Aqui bate na resistência da média, já gera a perda da mínima desse candle, aumenta a probabilidade de continuar um movimento de queda. Semanal tentou gerar um fundo, voltar para cima da média, não conseguiu. E vai também ampliando a chance de poder dar continuidade a um movimento de correção da tendência de alta de prazo mais longo, ou seja, de fazer aqui mais 1 a 2 meses aqui de baixa, na expectativa de ter um novo fundo ascendente no gráfico mensal. Mas por enquanto o curto prazo está negativo, viés de baixa aí no curto prazo, e o médio prazo dá uma melhorada se conseguir gerar um fechamento mais forte ali para cima da média móvel de 13 períodos, nesse momento em 76 e 24. SBSP3, Sabesp, comentando aqui o ativo que fechou o pregão de hoje perdendo as mínimas anteriores, ó, gerando ali um pivôzinho de baixa. Caiu, e aqui tentou subir de novo, respeitando a média, o comportamento em cima da média. Olha o comportamento em cima da média. Domínio por parte dos vendedores, aumentando a probabilidade de ter algo mais para baixo. E aí quando eu falo mais para baixo em Sabesp, a gente está falando em quê? De um possível teste de fechamento desse gap de alta aqui, ó,
lá na casa dos R$ 44,17. Então a ação montou depois de um longo movimento de queda. A ação gera um sinal de fundo, um sinal que traz uma expectativa de poder ter algo para cima. E ela vem na semana seguinte e anula esse sinal positivo por parte dos compradores. É como se eu tivesse os vendedores pegando de novo o bastão, o controle da situação. Não, está comigo o controle. E enquanto não houver nada que diferente, a expectativa maior de queda, chance maior de queda para o papel. No meu caso, para eu pensar em alguma situação de compra nesse ativo, retorno para cima do preço do topo anterior ali para cima dos 48,30, fundo ascendente acima dos 48,30 no gráfico diário, fundo ascendente, pivô de alta, focaria em compra nesse ativo. Enquanto isso não acontecer, teria que arriscar muito mais aqui em alguma sinalização de alta em cima do gap do suporte de 44,17. Então, por enquanto, mais para baixo aí Sabesp. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesta análise. Um grande abraço, um excelente final de semana. Domingo tem Radar do Mercado. Aproveite ao máximo o seu final de semana. Segunda-feira estaremos de volta aqui no Pregão. Até mais.